Ele precisa das outras políticas, ele precisa de outras áreas sociais para atuar no campo da psicologia dentro do Sistema Único. E por isso, ela é integrada com outros serviços. Ela precisa fazer o trabalho em rede, o foco é trabalho em rede. É igual a educação, ele não tem um psicólogo, ele precisa da rede para atuar. E aí entra a saúde, entra a assistência, junto com a educação e outras políticas que, principalmente, trabalho, emprego e renda. A organização do atendimento ela é individual ou é em grupo. A prioridade é o trabalho coletivo, porque o nosso foco é a família. E o encaminhamento quando necessário. Já está concluindo, já estou terminando. Aqui as interfaces com o assistente social, é onde nós temos o maior profissional de elo do psicólogo dentro dos CRAS, dentro dos CREAS e também na rede não governamental. A construção do diálogo interprofissional, a realização permanente de reuniões e debates para planejamentos, definição de competências, a instituição de parâmetros de intervenção, o compartilhamento de atividades e a convivência não conflituosa das diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Isso a gente tem que respeitar. Enfim, o trabalho interdisciplinar exige que uma equipe multiprofissional supere a abordagem tecnicista, segundo a qual o trabalho profissional de diferentes áreas é enfocado como uma atribuição específica e independente. Temos que romper com isso. A interdisciplinaridade é um processo dinâmico, consciente e ativo, de reconhecimento das diferenças de articulação de objetos e instrumentos de conhecimento distintos, que contribui para a superação do isolamento dos saberes. Gente, essa não é uma tarefa fácil para nenhum profissional romper com o seu saber e precisar de outros profissionais de outras áreas para compor a principal ferramenta do Sistema Único, que é a compreensão do ser humano e principalmente essa família como um todo. E o trabalho, enfim, o trabalho com famílias, a gente está trazendo aqui quais são as outras áreas que estão, as áreas de profissionais que atuam dentro do trabalho com famílias, para essa relação de interdisciplinaridade. Só fechando aqui dentro do campo da atuação do psicólogo, nós temos hoje no Estado 123 CRAS. Esses CRAS são cofinanciados com recurso federal, estadual e municipal. Temos um que está sendo implantado este ano, então nós vamos ter um total de 124 CRAS no estado de Mato Grosso do Sul e estamos com 58 centros de referência especializados de assistência social nos níveis de gestão básica e plena. O Mato Grosso do Sul, ele faz um cofinanciamento para os 78 municípios. Nós não somos executores da política, quem executa a política é o município. O Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto Secretaria de Estado de Assistência Social, ela é coordenadora da política de assistência social. Nós temos como responsabilidade a capacitação, assessoria, monitoramento e a elaboração da política pública de Estado no âmbito da assistência social. Temos ainda no nosso âmbito a execução dos serviços de alta complexidade, que a gente também não tem como papel a execução, que de fato a política ela é executada no município e por isso a gente vai estar fazendo a municipalização desse serviço. Isso se os municípios aceitarem, né, gestora? E então a gente precisa deixar bem claro aqui que o Estado não executa a política de assistência social, ela coordena a política de assistência social em âmbito do Estado. Obrigada e eu fico à disposição de todos vocês. Obrigada, Maria Aparecida, Superintendente de Política e Assistência. Agora vamos ouvir, então, o senhor Coronel Wilton Vilaçante Romero, das suas considerações sobre o tema. Bom dia, mais expressivo, bom dia a todas, né? E a todos também. Eu estava ali ouvindo a apresentação de todos, né? E cumprimentá-los pela síntese muito rápida. Tenho certeza que captei também algumas coisas no sentido de entender toda essa dinâmica que nós estamos aqui num dia de trabalho, né? Agradecer ao Carlos, que esteve fazendo esse convite
para que nós estejamos hoje aqui participando desse breve diálogo, que a nossa intenção é poder passar a todos vocês, né, a atuação do profissional de psicologia na área da segurança pública, justiça e segurança pública. Porque eu li aqui a questão do seminário e dizia que a apresentação de experiências sobre a participação da psicologia nas políticas públicas. E eu disse que ia iniciar da seguinte forma: a função da segurança pública é prender criminosos, não é verdade? É combater o crime, não é verdade? Não é essa a função da segurança pública, do homem e da mulher da segurança pública? É exatamente essa a missão. Mas o Brasil, interessante, não tem pena de morte e não tem prisão perpétua, graças a Deus, né? Então esse homem, essa mulher, esse adolescente que recebeu o devido processo legal e teve aquilo de mais sublime cerceado, que é a sua liberdade, ele precisa retornar e deve retornar ao nosso convívio, não é verdade? Até porque ele tem família, ele tem uma vida aqui fora. E aonde que entra esse diferencial para que essa pessoa, em tese, possa retornar ao nosso convívio? Ele tem que retornar, ele vai retornar. Não é verdade? O Brasil, graças a Deus, não tem prisão perpétua nem pena de morte. Então aí que está o diferencial do serviço do psicólogo. Então vocês têm uma função fundamental na segurança pública, que é, sem dúvida nenhuma, o que mais se discute nas sociedades modernas hoje. Nada, não existe progresso, não existe paz, não existe evolução se você não tiver segurança pública. E é nesse caminho que eu tenho certeza a gente vai poder, ou vai tentar abordar esse tema muito rapidamente, até porque a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, ela possui várias instituições, e nessas instituições, a presença do psicólogo, a presença do profissional da psicologia, eu tenho certeza, é o diferencial de todo o trabalho. Por favor. Quais são? Nós vamos fazer uma abordagem aqui da presença desses profissionais na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na AGPEM. Vocês sabem que o Mato Grosso do Sul tem 11 mil presos. 11 mil presos nós temos em nossas unidades. E na Superintendência de Assistência Socioeducativa, em que eu atualmente estou à frente, que nós temos 300 adolescentes sem liberdade. Então é um contingente grande de pessoas que estão afastadas por uma decisão judicial e que precisam receber toda a atenção do Estado, em todos os sentidos, para que ele possa, o tempo que lá permanecer, refazer conceitos e voltar à sociedade produtiva. Por favor. A Delegacia Especialidade de Proteção à Criança e Adolescente, né? Público-alvo, crianças e adolescentes vítimas de violência e negligência, né? Nós vimos ontem o Rio de Janeiro, né? Chocado, o mundo inteiro chocado com aquela cena que a gente acompanhou, né? A delegada, doutora Alexandra, psicóloga do SOS, e Marli, coordenadora do SOS Criança, é isso, né? Vinculada às setas, entendeu? Que é uma profissional colocada das setas, né? Porque é interessante, somente uma coisa interessante que a gente descobriu também, somente a Superintendência de Assistência Socioeducativa e a AGPEM que tem nos seus quadros a previsão para a contratação de psicólogos. Os outros setores são complementados. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, né? Ainda não tem, é necessário que se repense essa questão para que esses psicólogos estejam atuando. E eu conversava aqui fora, não sei com quem, que me dizia que na Polícia Militar de Santa Catarina já existe a previsão de médicos, de psicólogos para trabalhar nessa área, né, gente? Que a gente precisa é de socorro e de profissionais a todo instante, a todo momento. Senão a gente não supera essa avalanche de problema que a sociedade moderna nos impõe. Por favor.
A DPCA não tem psicólogos. O papel desempenhado pelo profissional de psicologia é imprescindível, é lógico, porque oferece escuta adequada, né, personalizada a essa criança, ambiente propício para a criança ou adolescente não se sinta pressionado pelo fato de estar em uma delegacia, né, que já causa sempre aquela perplexidade. Já foi pior, hoje em dia melhorou bastante. Conhecimento do uso de instrumentos e técnicas para estabelecer um vínculo de confiança onde a verdade pode ser contada. Fundamental para que o depoimento da criança e adolescente possa ser sincero e não mascarado pelo medo. Se vocês quiserem acrescentar, por favor, me lembrem que a gente acrescenta aí, tá? O SOS Crianças Setas, né, está aqui a CIDA, oferece o serviço de atendimento psicológico inicial à criança e adolescente, junto ao DPCA, e quando necessário encaminha para o CAPS Infantil, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, caracterizando a intersetorialidade das políticas de segurança pública, assistência social e saúde. Tá? Você vê que tudo se comunica, tudo se relaciona, né? Por favor. Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada doutora Lúcia Falcão e a psicóloga Vera Neide Araújo da Silva, cedida pelo DETRAN. O público-alvo, mulheres vítimas de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Tá? Isso nós estamos pincelando rapidamente para os senhores, ver aonde que a segurança pública tem esse profissional indispensável em alguns momentos, né? Que a formação são diferentes, né? A visão do problema é diferente, né? O profissional de segurança pública, apesar de ter a sua visão, o seu trabalho baseado na legalidade, né? Nos direitos humanos, mas o contato com um profissional especializado, diferenciado, é que pode dar um outro rumo à maioria das nossas questões de segurança pública. O DEAN tem uma psicóloga que realiza o atendimento. O papel desempenhado pelo profissional de psicologia é imprescindível a DEAN, porque oferece acolhimento à vítima. O que é DEAN, para a gente falar? Delegacia da Mulher. Que a maioria das vezes não conhece essa terminologia, né? Essa é a nossa redundância. Suporte e fortalecimento emocional à vítima. Subsídios nos aspectos emocionais e de direitos para a tomada de decisão em relação à denúncia, encaminhamento para a rede de atendimento. Olha o profissional de psicologia também presente, atuando e fazendo a diferença. No sistema prisional, eu diria, o grande diferencial está aí, né? Porque vai tratar com toda espécie de delitos, de crimes, de pessoas, né, em que aquele primeiro atendimento, né, Lourdes, né, é que você vai definir o perfil, como? É a porta de entrada, né, porque quem vai para o sistema prisional já foi efetivamente condenado, já recebeu uma sanção do Estado, o Estado já lhe disse, você vai ficar 36 anos ali, certo? Você vai ficar 8 anos ali, aí o que o Estado vai fazer? Vai tentar, nesse período, ressocializá-lo, né, reinserir valores, né, aonde o trabalho do técnico é indispensável, imprescindível e transformador. Tá? Se a gente efetivamente conseguir e devolver esse ser humano à sociedade produtiva, porque às vezes pode saltar os olhos a hora que a gente disse no início aqui, o Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem prisão perpétua, graças a Deus. Para onde que o condenado vai retornar? Para o nosso convívio. E ele precisa, em tese, que ele volte aqui melhor, né? Produtivo, reinserido, trabalhando, estudando, no aconchego da sua família. Enfim, esse é o ser humano que todos nós desejamos, né? E trabalhamos para isso, né? Está aqui, nós temos aqui a Maria de Lourdes, né, profissional de longa experiência nessa área, né, conhece profundamente, a Marinês também, conhece profundamente o trabalho do psicólogo em todas as unidades do nosso Estado. Tá certo? Público-alvo interno das unidades prisionais e dos que cumprem penas alternativas, né, e por isso que é bom que a gente possa conhecer a questão das penas alternativas também, que são o diferencial também no cumprimento dessas penas. A AGPEM tem 36 psicólogas, precisamos apagar aquele déficit lá, né? 36 psicólogas, né? Olha só um número considerável, no mínimo precisava do dobro, né?
O papel desempenhado pelo profissional de psicologia é fundamental. Eu não diria nem a AGPEM, né? A própria sociedade, né? A própria sociedade. E o que adianta condená-lo para cumprir uma pena sem que nele o Estado desenvolva um trabalho para que ele possa refazer todos os seus conceitos? Oferece assistência psicológica através de entrevistas, avaliação psicológica, atividades terapêuticas em grupos, acompanhamento de convênios para penas alternativas. Aqueles profissionais que limpam o Parque dos Poderes, são profissionais de um programa de semi-liberdade, que já estão experimentando os primeiros passos da liberdade plena. Emite pareceres quanto à regressão ou evolução, um tipo de assistência ou prognóstico do interno, quando solicitado pelo juiz de execução penal, comissão técnica de classificação ou pelo diretor. Né? Quantas vezes nós vimos por aí aquele que, não podia sair ainda, né? Mas aí o magistrado, através daquele conceito emitido pela assistência psicológica da unidade, botou ele em liberdade. Aí no outro dia ele vai lá e comete N novamente. Então o trabalho diferencial está aí nessa avaliação. Não é simplesmente o quesito de tempo, mas o quesito da avaliação dessa própria pessoa para que ele possa reinserir na nossa sociedade. A Superintendência de Assistência Socioeducativa trata dos adolescentes em conflito com a lei, aqueles adolescentes que cometem atos infracionais previstos no ECA, onde nós temos também adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de semi-liberdade, internação provisória e internação em 5 municípios do Estado. Nós temos lá quantos profissionais? Nós temos lá hoje, tem 12 psicólogos, atuando no atendimento direto ao adolescente, em todas as unidades, tá? O papel desempenhado pelo profissional de psicologia é essencial à execução das medidas socioeducativas, de semi-liberdade, tá? Realiza entrevista, orientação, e aqui nós temos profissionais que trabalham conosco lá na nossa superintendência. Entrevista, procedimentos de trabalho, ser desenvolvido a partir da entrada do adolescente, bem como esclarecimento do que visa o atendimento e medidas socioeducativas efetivando a acolhida. Você imagina ter um menino de 16, 17, 18 anos recolhido, né? Você imagina que o trabalho tem que ser dobrado. Por quê? Ele chegou, o que aconteceu, o que foi, cadê sua família, cadê sua escola, cadê seus pais, cadê seus amigos, né? Esse trabalho é que vocês executam. Atua na identificação das necessidades psicológicas dos adolescentes, contribuindo para o seu acesso às políticas públicas, sob a ótica de interface do desenvolvimento integral e na perspectiva do exercício da cidadania. O PIA, elaborado, que é o Plano Individual de Atendimento, ele passa primeiramente por essa entrevista, onde você vai, através dessa entrevista, definir que ação ele vai receber dentro da sua internação. A participação da equipe multidisciplinar da unidade, né? Oferece atendimento psicológico individual e em grupos, desenvolvendo atividades que permitam ao adolescente superar dificuldades no relacionamento interpessoal e na elevação de sua autoestima. Mantém prontuários psicológicos, e eu já tive várias vezes recebendo a visita do presidente, né, discutindo exatamente essa questão, pessoalmente esteve conosco, para a gente cada vez mais oferecer melhores condições de trabalho, né, compreender melhor esse trabalho, enfim, juntar forças, gente, é isso, para que todos nós, instituição pública ou privada, possamos, através do empenho profissional, ético e envolvido, melhorar a sociedade que aí está, porque nós é que cuidamos dessa questão, senão daqui a pouco a gente não consegue nem mais sair de casa. Realiza visitas domiciliares, buscando subsídios para avaliação e desenvolvimento do adolescente, autor de ato infracional, e para o trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares, quando necessário. Realiza avaliações para fins de encaminhamento para o tratamento ambulatorial, no CAPS-AD e outros, né? Fornece subsídios à decisão judicial, tá? Aí órgãos competentes quando a progressão de medida. Né, internação, quando ele vai evoluir no cumprimento da sua medida. Pedidos especiais, transferências, através de relatórios, pareceres e laudos dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme essa resolução que aí nós vemos. Orienta a família e o adolescente no processo de desligamento da unidade. Ele acompanha também. Né, nós temos um trabalho na semi-liberdade, em que o adolescente é levado ao seu mercado de trabalho, é levado a escola, a visita da sua família, enfim, eu convido a todos aqui para que possamos conhecer as unidades de internação de adolescentes em Mato Grosso do Sul. Nós temos 4 em Campo Grande, tá, na capital. Eu quero agradecer, estou no tempo, né?
Agradecer as pessoas que contribuíram comigo. Eu queria fazer rapidamente uma colocação aqui, que é inédito em Mato Grosso do Sul também. Nós criamos, em uma parceria com o Tribunal de Justiça, a Justiça Restaurativa Juvenil. No que compete basicamente isso aí? Discutir formas diferentes de punição, né? Historicamente, a gente sempre construiu 4 paredes, botou o cadeado e botou a gente lá dentro, né? Historicamente isso, a gente lê na doutrina, nos entendimentos, que a solução que sempre nós utilizamos foi essa. Mas tem evoluído essa questão, e Mato Grosso do Sul mais uma vez sai na frente, em que ele começa a discutir, mesmo nessa questão, a colocação daquele que cometeu a falta e daquele que sofreu a falta frente a frente, para discutir um modelo diferente de aplicação da sanção que o Estado prevê. E nós temos aqui nossos profissionais que estão aqui, a Maria Cecília, a Ruth e as outras que compõem essa equipe da Justiça Restaurativa. Eu gostaria também que vocês conhecessem, se aprofundassem nesse tema que é muito importante. Terminou o tempo, né? Tá. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenha atingido o nosso objetivo. Obrigado, tá? Obrigada, Coronel Wilton Vilaçante, Superintendente da Assistência Socioeducativa. Bom, nós vamos agora abrir para algumas questões, né? Quero agradecer, então, a psicóloga Marisa, a psicóloga Maria Aparecida, o Roberval, Coronel Wilton, pela exposição, por trazer aqui contribuir de forma bastante significativa para o nosso evento, e principalmente o que vocês colocaram, essa questão da intersetorialidade, a interdisciplinariedade, a questão do movimento social, a união, o que a Maria Aparecida coloca, essa questão dos profissionais, os usuários, na organização desse sistema único da assistência, né? Acho que é uma luta. O Coronel Vilaçante colocando a preocupação com a ação dos profissionais da psicologia, com a reinserção dessas pessoas que cometeram infrações, cometeram atos, às vezes, como de ontem, né, que a gente vê bárbaros, né, mas são pessoas que necessitam, né, de resgatar a cidadania, resgatar a dignidade, e o papel de vários profissionais, principalmente, e o papel da psicologia nesse processo, né. Então, acho que as 4 aponta para essas questões de intersetorialidade, de interdisciplinaridade, a questão das interfaces, né? Então, que é quando a gente vê vários profissionais atuando em termos e buscando, né, discutir a questão das políticas públicas, realmente não se faz sozinhos, né? Não é uma categoria profissional, mas é a união, a reunião de vários profissionais, de vários conhecimentos, para a gente, de repente, como disse a Cida, né, fechar, sair dessas caixinhas, né, dessas coisas divididas, que é a organização do conhecimento e do fazer das diversas profissões, das diversas categorias profissionais. Então, vamos abrir para mais algumas questões, né? Permita só ou por escrito, ou pelo microfone. Só fazer um agradecimento à psicóloga Nilva Santos, que é a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania, agradecer a presença, e a presença da coordenadora do curso de Psicologia da Unigran, a psicóloga Thaís Tomé Sene Oliveira Pereira. E o nosso presidente Carlos Afonso Marcondes pede desculpa que ele precisa se ausentar agora com o nosso palestrante, o doutor Jorge Abraão, que está na hora do voo, pede desculpa à mesa por poder se ausentar nesse momento. Ok. Podemos abrir então, doutora Denise, por favor, já temos uma questão aqui a ser feita. Bom, eu sou Denise, né, psicóloga, com muito amor e orgulho. Quero começar a minha fala assim, porque nós, psicólogos, adoramos ouvir palavras de amor, né? Adoramos ouvir que nós somos importantes, somos necessários, somos amados, né? O professor Roberval ali falou, e na fala de todos os demais palestrantes, havia essa necessidade, né, do profissional. Só que, além de ser amados,
e ouvir que somos necessários e importantes, nós queremos mais. Nós queremos a efetivação dessa importância e dessa necessidade nas instituições, para que nós possamos exercer o nosso papel, para fazer valer a nossa importância, o que podemos contribuir. E aí, vai sobrar para você, superintendente, caro professor Roberval. Ele já falou, eu vi que ele ficou assim até meio tímido, não sei se eu estava enganado, quando ele falou assim, olha, nas nossas escolas não tem o psicólogo ainda, né? E aí eu já vou avisando, tal, mas não tem jeito, não dá para esquecer. É muito forte. No início desse século, 2000, entre 2000 e 2003, foi mais ou menos essa história, esticou até, a Zara deve lembrar, até 2005. Na época, nesse período, eu estive presidente do CRP e nós participamos ativamente de um movimento de psicólogos do CRP com as instituições de ensino superior e outras instituições, inclusive a Secretaria de Educação, da Saúde, enfim. Saiu um texto que se transformou em legislação, com o apoio de deputados, muita gente aqui, nós não estamos tão velha que nós começamos cedo, lembra disso. Eu lembro do deputado Nevante Barros, César Galhardo, enfim, teve outros também. Foi em lei, foi promulgada essa lei, só que ela foi engavetada. O movimento em si, os psicólogos, foi atrás, questionar e tudo mais, e nós ouvimos essa mesma justificativa que o nosso caríssimo, né, professor colocou. Bom, para que aconteça essa lei, ou para que aconteça a presença da importância, da necessidade desse profissional na escola, nós temos que mudar a estrutura, né? A legislação, e foi a mesma coisa que nós ouvimos à época. Nós temos que mudar o regimento da secretaria, temos que fazer um concurso, temos que readequar profissionais que estão fora, né, dentro. Gente, e nós estamos em 2011. Ou seja, toda a movimentação foi feita. Aí alguém aqui, acho que foi a assistência social, falou, olha, isso tem que haver a vontade política, depois a lei, e aí para que aconteça. Nós fizemos tudo isso, está lá. E aí nós ainda ouvimos, à época, provem a necessidade da importância desse profissional na educação, na saúde, sei lá. Ainda ouvimos, mas nós somos fortes e lutamos. Está a lei lá. E eu quero perguntar. Só para lembrar para os mais jovens, né, que estão aí, que existe, e para nós outros saudosos, né? Professor, o que é que tem que ser feito para que essa lei seja desengavetada e essa estrutura possa ser modificada, né, dinamizada, para que esse profissional amado, importante, necessário, esteja dentro das instituições? Eu garanto que a ação dele dentro das instituições de educação vai reduzir, e muito, a probabilidade de que tragédias como a que aconteceu ontem, não é que ele é um milagreiro, junto com a equipe, ele vai pensar, porque ele é feito para isso. Nós vamos reduzir essas tragédias. Claro que não vamos acabar, mas nós podemos reduzir sim, com ações, com programas. Essa é a minha pergunta. Tá, até para... Só um minutinho. A gente vai, como ela dirigiu para o professor Roberval, então a gente passa para ele, depois a gente abre mais perguntas. Denise, né? Tá, Denise, eu vou ser bem pontual na resposta. Nós fomos buscar, porque quando eu recebi a incumbência de vir representar a professora Nilene, eu logo pensei, a interface acontece, mas eu tenho certeza que o final vai culminar nesse seu questionamento. E nós sabemos que eu até me lembro muito bem quando você falou do Dr. César Galhardo, que parece-me que era até mais abrangente, era até uma equipe multifuncional, se eu não me engano, que envolvia o psicólogo, o fonoaudiólogo e o terapeuta, se eu não me engano, terapeuta ocupacional. Enfim, é uma estrutura macro que ela não depende da Secretaria de Estado de Educação, porque nós defendemos também a presença do psicólogo por N motivos.
no desenvolvimento do estudante, na prevenção e não depois só na situação pontual. É uma questão de legislação, da necessidade, da criação do cargo, na estrutura que nós esse ano até vamos começar a trabalhar na estrutura do plano de cargos e carreira do funcionário da educação, mas é uma questão de conquista da categoria do psicólogo e é uma questão que tramita em assembleia, lei. E a lei, ela vem da assembleia. E, na verdade, é um movimento que tem que partir da categoria. Nós, enquanto educação, sabemos essa importância, mas como essa tramitação envolve poder legislativo e poder executivo, nós damos suporte no que tange quando ela vem para a nossa análise. Nós, logicamente, os pareceres são sempre favoráveis. Porém, é legislação e lei é assembleia. Então, já está posta? Então, esse desengavetar da lei é no âmbito da legislação. E não está conosco. De educação... Bom, o que eu vejo? Bom, mas a estrutura, nós estamos o que nós estamos fazendo no âmbito da Secretaria de Estado de Educação? Por N motivos, pela nova conjuntura da educação, a Lei 87, a 87, que é a lei que organiza o plano de cargos e carreiras, ela vai ser revista. Eu vejo que, de repente, é hora também da categoria se posicionar junto à Assembleia também, porque lá a legislação passa por lá, para retomar também essas questões. E aí é uma questão de negociação, de posicionamento, de negociações políticas também que perpassam, porque tudo vai para lá, para a Assembleia, para a votação. E aí é um recomeçar. Porque isso, você disse, é um governo anterior. Hoje nós estamos numa nova perspectiva, uma nova visão, e isso parte de negociações também. Não vou dizer negociação somente política no sentido... o lado ruim da política, mas a negociação de um novo momento, um novo olhar, de tudo que a psicologia venha contribuir. Vou dar exemplo da minha cidade, Três Lagoas. Nós temos lá 400 internos no sistema penitenciário, uma psicóloga. Quer dizer, coronel, eu sei que tem toda uma estrutura, né? Mas o poder do sistema prisional... E o senhor disse muito bem, foi muito feliz na fala do senhor, que aqui parece que nós temos 37 profissionais, você fala, e precisa do dobro, né? Realmente, se tem uma previsão de quando que nós vamos abrir concurso, né? Se é para esse ano ou para em breve, para colocar mais psicólogos no sistema prisional, nas UNEIs, enfim, em todo o sistema dessa área. Obrigado. Obrigado a você. É inegável os avanços que nós temos tido nos últimos anos na gestão do Estado. É inegável, salta aos olhos em todas as áreas. E eu posso falar pela área da segurança pública. O número de profissionais contratados nos últimos anos nunca aconteceu na história do serviço público na área da segurança pública. Na área que eu atuo, por exemplo, a dinâmica que o governo deu para essa nova estrutura, em Três Lagoas vai ser contemplada com uma nova UNEI, de 7 milhões de reais, no terreno na entrada lado esquerdo ali, já está sendo licitada essa obra. É lógico que a gente não consegue, num curto espaço de tempo, resolver essa questão, mas a gente também não pode deixar de reconhecer os avanços, a melhoria, e de que efetivamente o governo caminha firmemente para que ele possa ter, em todas as suas áreas, o número ideal de servidores. Não vai ser diferente na segurança pública, até porque os anúncios públicos já estão aí circulando em todos os noticiários. E muito obrigado pelas suas palavras, tá? Bom dia, meu nome é Carolina, sou acadêmica em psicologia. Estou escrevendo minha monografia sobre as contribuições da psicologia jurídica no processo de execução penal. E seria de grande valia para mim que a mesa me auxiliasse num pensar crítico. Eu gostaria de saber qual que é o posicionamento pessoal de cada profissional presente sobre a resolução do CRP, quando ele coloca restrições na prática do psicólogo para subsidiar, que foi aquela resolução que o senhor colocou, né? Subsidiar os processos de decisão, de progressão de pena. Como que cada um se posiciona nesse sentido? O que eu sei, o que eu venho lendo é que existe essa discussão,
né, e gostaria da contribuição de vocês. Obrigada. Cumprimentá-lo por você escrever numa área tão importante, e você já teria aqui uma excelente orientadora para você, que é a doutora Maria de Lourdes. Já foi. É uma profissional que conhece tudo nessa área, é professora acadêmica nesse sentido, né? E ela tem toda a informação no sentido de subsidiar o seu trabalho, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Olha, essa é uma questão, é uma área específica e teria que... Nós, à tarde, nós vamos ter profissionais que vão estar discutindo. Talvez a gente esclareça melhor essa questão da sua pergunta. Então, nós vamos ter uma mesa que vai ter alguém da secretaria para trabalhar especificamente algumas questões dos professores. Quer falar, Rosana? Isso, então, tem uma série, então aí a gente vai estar, e depois, na reunião de grupo, a gente pode também estar... Só para informar também a acadêmica, que o Conselho, o CRP, tem uma comissão de psicologia jurídica, né? Que você pode entrar em contato, que tem bastante informação. Inclusive a Lourdes faz parte, os colegas todos aqui fazem parte dessa comissão de psicologia jurídica do CRP. Tá? Não só você, como os demais interessados na área, que queiram participar dessa comissão da psicologia jurídica, está aberta. A Mônica, que é a nossa coordenadora dessa comissão da comissão jurídica, né? Ela vai estar expondo essas questões na mesa hoje à tarde. A Ludinha vem também, mas quem vai falar vai ser a Mônica. Quem? Acho que são 12h05, né? Mais uma pergunta. Tem mais alguém que gostaria de fazer? E daí, a partir dela, daí a gente faz as considerações finais. Bom dia. Eu sou a Thaís, sou coordenadora do curso de Psicologia da Unigran. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu queria fazer só alguns comentários, rapidinho, né? Mais até em relação à área da saúde, né? Que também é a minha área de atuação. Fiquei aqui pontuando umas coisas para não esquecer, né? São 3 tópicos rápidos. E a formação, a primeira questão, né? A questão da formação do nosso profissional para atuar nessas políticas públicas, né? Então, isso me remete já a um outro eixo, que é a questão das parcerias com as universidades, né? O quanto isso tem se mostrado efetivo, tem se mostrado necessário, né? Eu estou vindo, na verdade... Gente, eu trouxe uma participante especial aqui, né? Você espera um pouquinho, filha, por favor. Espera um pouquinho. Tá. Desculpa, gente. Bom, retomando. Eu sou muito nova no estado, eu cheguei faz 6 meses, eu estou vindo de Londrina e estou vindo da UEL, né? Lá nós tínhamos um trabalho com a saúde mental, com os profissionais, com as equipes de CAPS, né? E fizemos um trabalho que, estou falando de um exemplo, né? Mas assim, o quanto mostra a efetividade e o quanto os dois lados ganham muito, a universidade e o setor, né? Os setores públicos. E só para terminar, então, a questão, que aí eu faço um gancho com a educação, da formação continuada para os profissionais de saúde, o tanto que isso é necessário, né? Então, as pesquisas, né, eu também pesquiso na área e tudo mais, o quanto isso tem se mostrado, não só para a psicologia, mas em todas as áreas da saúde. O quanto o psicólogo precisa estar presente, a psicologia precisa estar presente na formação desses profissionais de saúde, fisioterapeuta, nutrição, dentista, enfim, né, enfermagem, o quanto o nosso diálogo ele é muito rico, e a questão de ações continuadas mesmo para os profissionais em serviço, né? Então, assim, só essas questões aí que eu gostaria de pontuar. Muito obrigada. Obrigada. Ela quer falar. Deixa ela falar oi no microfone. Oi.
então vamos encerrar nossos trabalhos agora da parte do período da manhã, né? À tarde. Você ainda tem mais alguma coisa para fechar, Oscar? Então, à tarde, a partir das 2 horas, né? A partir das 14 horas, nós teremos a mesa, então, com os profissionais, falando, relatando as suas experiências, trazendo contribuições para a prática profissional. E depois da mesa, nós teremos os trabalhos de grupos, que eu acho que são, assim, fundamentais para a gente tirar questões práticas e objetivas do que fazer aqui para frente, que esse aqui é um evento, não acaba aqui, então é fundamental a participação de todos no período da tarde e principalmente também nos grupos, onde a gente vai refletir em cada área dessas que a gente trabalhou agora de manhã: saúde, educação, segurança e justiça, assistência social, para a gente ver o nosso fazer. Então, eu quero agradecer a todos os colegas aqui da mesa. Professor, vocês querem mais algumas considerações? Zaira, perdão, mas eu não posso deixar de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui sentado junto com todos os colegas de âmbito estadual e dizer a vocês que eu vou estar trazendo um encarte que nós construímos este ano na linha do tempo da política de assistência social. Então, quem está aqui à tarde vai receber esse encarte das setas, ok? Pode levar, é de vocês e vai nos ajudar também na hora da discussão do grupo, quais são as proposições para a política de assistência social de Mato Grosso do Sul. Obrigada. Então, como uma das psicólogas coordenadoras do CREPOP, junto com a psicóloga Elisângela, a gente quer agradecer, então, a presença de todos, principalmente porque isso aqui vai estar subsidiando toda a nossa prática no CREPOP, considerando ainda que este ano é um ano que a segurança pública é um dos temas de levantamento de pesquisa, né? Então, é fundamental. Eu quero ainda deixar um aviso, lembrar que os certificados dos acadêmicos já podem ser retirados. Então, os acadêmicos já podem começar a retirar os certificados, os restantes serão no período da tarde, no final da tarde, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, colegas. Até às 14 horas.